Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o mano, é só sei que nada sei, você que saiu da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Cadê? Eu gostei do efeitinho. Eles acharam que tinha sido um efeito, cara. Eu que fiz essa dancinha. Vamos que vamos, o tema mais votado de hoje. Na verdade, nós temos 2 temas pra hoje, né? Vamos começar com a análise combinatória. Mas antes, eu quero que você faça o seguinte. Pega o link, entra aí no WhatsApp, no seu... Manda até pra família, vai mandando pra todo mundo. Que eu quero ver essa audiência lá em cima, lá em cima, lá em cima. Como é que pega o material da aula, viu, Gui? Tem um link aqui na descrição do vídeo, não é isso? Tem que fazer mais o quê? Tem que se inscrever no canal, tem que marcar o sininho. Faz o barulho do sininho aí, não temos o efeito, não? Sim, não. Esse sino aí... Faz o sininho aí e aí a gente vai fazer o quê, gente? Vai se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma aula da semana a semana. Estamos começando agora, né? A semana é especialíssima, só com os temas que vocês escolheram, tá? Então é muito importante que você participe. Vai mandando as perguntas no chat aí. Eu vi que o Tite tá aí assistindo a gente, o cara mandou no início da aula. Hoje nem me chamaram de vascaíno, graças a Deus, né? Então, vamos fazer o seguinte, vai mandando mensagem, vai mandando pergunta. Tá lotado, Carol, hoje tá lotado, eu quero muita animação. A gente vai falar de um tema muito maneiro, que é a análise combinatória. Já vimos aí, também no chat, que a galera mandou que já separou a fórmula. Eu já peguei, calma. Tem um monte de questão que não precisa de fórmula. Então a gente vai trabalhar a ideia, muito importante dentro desse tópico, da interpretação. Depois que a gente entender o texto, aí a gente vai fazer a conexão com qual método de contagem nós vamos utilizar, tá? A fórmula, gente, ela é importante, tá? Não vou mentir, mas ela é secundária aqui no nosso processo. O nosso treinamento hoje é de identificar o que a gente precisa fazer. E aí a fórmula você vai ver que vai ser tranquilão de pegar. Show? Vamos começar? Vamos começar? John, segura a onda aí, hein, cara, não é nada disso. Vamos começar falando de Enem 2021. Olha essa questão, coisa fácil, coisa linda, tá? Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Vamos lá. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes. Beleza. E 5 tipos de pedras ornamentais. Agora, gente, essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras diferentes, tá? A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão pá. Então tem aqui um monte de conta que eu não estou preocupado ainda. Eu quero que a gente volte para o texto. O que a gente está fazendo? Nós temos lá 6 tecidos diferentes e a gente quer escolher 2. A pergunta que sempre vai rolar: é importante a ordem que eu escolho esses tecidos? A resposta é depende, né? Porque se eu estou pensando no mundo real, né, na minha vida, bom, faz diferença se eu faço, me dá aqui, ó, se eu faço aqui, ó, uma camisa, né, de fundo preto com esse negocinho branco aqui, ou se eu troco,
né? Se eu faço uma camisa com esse tecido e boto um paninho preto aqui, certo? É uma fantasia diferente. Mas a pergunta não é essa. Então não é o que você... Não é sobre você, gente. É sobre o enunciado. O enunciado está perguntando o seguinte, ó. Eu quero saber a quantidade de fantasias com materiais diferentes. Então se vai ser fundo preto com paninho branco ou o contrário, são os mesmos materiais. Então no caso desse exercício, na estrutura, no contexto desse exercício, a ordem não é importante. Tudo bem? Ele não está perguntando quantas fantasias diferentes eu posso fazer. Ele está perguntando quantas duplinhas de materiais, de tecidos, eu posso escolher. E na duplinha, pessoal, não tem ordem. Pegou a visão? Então, legal. Se não tem ordem, temos uma técnica de contagem para isso. Isso, tá? Que eu vou colocar no quadro ali pra gente já já. Mesma coisa vai acontecer com as pedras. Eu quero descobrir, ó, o grupo de 5 pedras dentro dessas 15. Por que grupo, viu? Porque o grupo caracteriza que não tem ordem, tá? Então a ideia é escolher 2 tecidos num total de 6 e escolher 5 pedrinhas num total de 15. Agora vem para a revisão. Vem para a revisão aqui para o cantinho, ó. Quando eu falo, posso botar um resuminho danado aqui? Ó, a gente vai tratar da combinação e do arranjo. Tá? São as 2 técnicas de contagem que vocês já estão preocupados com as fórmulas aí. Tá? Então a primeira coisa é, você vai associar a ideia de combinação a grupo. E grupo, pessoal, não tem ordem. Tá? E quando eu falar de arranjo, tá pequena essa letra? Não, tá de boa. Você vai associar a ideia de fila. E fila, naturalmente, tem ordem. Gente, quando eu associo a ideia que está por trás da técnica, fica mais fácil de entender qual fórmula representa cada coisa. Porque, ó, uma das fórmulas é essa aqui, ó. E eu já vou explicar o que isso significa. E a outra fórmula é essa aqui, ó, é bem parecida.
tá? Viu que o que está diferenciando uma fórmula da outra? Esse danado aqui de baixo. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, um grupinho. Vou trocar de posição aqui para vocês verem melhor. Ó. Eu tenho esse grupinho de 3 canetas. É um grupinho, tá? Eu vou fazer várias filas com esse mesmo grupinho. Várias filas diferentes. Várias, e várias, e várias, e várias, e várias, né? Então, um mesmo grupo gera várias filas, beleza? Então é importante você pensar que quando a ordem importa, o meu resultado é maior, tá? E aí aqui, ó, é importante perceber que esse cara é menor do que esse, porque eu tô aumentando o denominador. Eu tô aumentando quem tá embaixo. Então é visível que esse número aqui, ó, é maior do que esse, tá? Então se ele é maior, gente, o que eu vou fazer? Esse cara é a quantidade de casos de filas, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, tem espaço aqui embaixo, né? Arranjo de N escolhe P é dado por isso aqui, ó. E no caso da combinação de N escolhe P, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou até colocar de vermelho esse outro fator aqui danado para você não esquecer. Agora, importante, o que é o N e o que é o P? N é a quantidade de opções que eu tenho. P é a quantidade de escolhas que eu estou fazendo, tá? Então agora, sabendo de tudo isso, vamos voltar para a questão. Volta para cá, volta para cá, volta para cá. João Gabriel! Tô gritando, né? Pô, desculpa, gente. Tem que melhorar isso aí. Você consegue ajustar, né, o meu som ou não? Não, eu vou gritar então, tá? Então a ideia, pessoal, é vocês primeiro identificarem a, né, técnica. E eu já vi aqui, ó, que o pessoal tá falando ali, ó, é combinação. É combinação, porque a ordem não importa, né? Então vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho 6 tipos de tecido e vou escolher 2, eu vou usar a combinação de 6 escolhe 2. Só botar na formulazinha. E a segunda coisa, se eu tenho 15 pedras e vou escolher 5, combinação de 15 escolhe 5. Show! Porém, eu preciso identificar além disso, porque eu vou fazer 2 escolhas sucessivas e independentes. Ou seja, eu vou usar o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, que eu vou fazer uma escolha e outra escolha. E a gente tem que lembrar que o E multiplica. Então, se multiplica, nós vamos usar aqui, ó, a resposta da letra A. Ó, vamos escrever aqui no cantinho. Ó. Tecidos e pedras. De quantas maneiras eu posso escolher os tecidos? Combinação de 6 escolhe 2. E escolher as pedras. Combinação de 15 escolhe 5. Vamos jogar na formulazinha marota aqui, ó. Ó, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial. 15 fatorial, 15 menos 5 e 5. Resolvendo esse parênteses, a gente vai chegar à resposta que fica assim. Tá? Pode piscar na tela aí para eles verem que isso está na letra A. Tá? Olha lá, ó, 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial e 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial. Cadê o pessoal aí? Gosto das aulas da Carol. Ela ainda tem passe livre para gritar nos meus ouvidos. Tá bom, eu também gosto das aulas da Carol. Vamos que vamos. E cadê? Parabéns. Aniversário de alguém? Ah, e se fosse ou?
Excelente, Maria. Olha só, vamos pensar o seguinte. Se fosse ou, né? Se eu fosse formar, é porque nesse contexto, né, não é tão interessante o ou, porque se eu vou fazer uma roupa, não dá para ela ser totalmente de pedra, né, aqui. Mas vamos supor que pudesse, né? Então eu teria que ver as roupas que tem só tecido ou que tem só pedra. Então eu teria que fazer a soma, tá? Aí ficaria o gabarito letra B de bola. Tudo bem? Não ia se aplicar muito bem nesse exercício, por conta da contextualização. Aliás, né, no caso uma fantasia, ela até pode ser toda de pedra, né? Seria viável, tá? Mas exatamente lá, a Luana já mandou, soma. Vai ficar na tela, calma aí, tá, gente? Vou fazer a questão 2 do lado ali, depois vocês printam o quadro completo. Beleza? Gabarito letra A. Boa noite, Cris. Isso aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Número 2. Número 2. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5. Amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades, não importando como elas serão dispostas. Gente, cadê o chat? Cadê o chat? O que essa frase está dizendo para mim? O que ele está falando? O que ele está falando? Não importando como elas serão dispostas, não importando a organização, não importando a ordem, não importando a ordem. Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante para a gente saber o que vai calcular. Então vamos lá. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por... Gente, se eu já percebi que eu vou fazer um trio e que a ordem não é importante, a questão é exatamente a mesma que essa, né? Só que eu vou fazer o quê? Combinação de 5 plantinhas, escolhe 3. Então vem comigo para cá. Ó, número 2. Ó, trios em que não importa como estão dispostos. Não, ok. Isso significa sem ordem. Se eu não estou preocupado com a ordem, combinação de 5, escolhe 3. Esse 5, pessoal, é o total de opções que eu tenho. E aí a gente vai aplicar, ó, a mesma formulazinha de antes, ó. 5 fatorial, 5 menos 3 e 3. Molinho? Molinho? Bom, será que eu preciso resolver isso aí? Quem vai me dizer se eu tenho que resolver ou não é a questão. Ó, tá vendo que nenhuma delas está resolvida, né? Então significa que eu tenho que, de fato, associar a escrita da fórmula com a questão. Belezinha, molinha? De boas? Tá, aquela pergunta ali não é pra mim não, né? Tá bom. Então, show de bola. Estamos aí, letra E. Por enquanto o pessoal tá gabaritando, hein? Tá dando certo, hein? Vamos agora para 3. Questão 3. Sempre o futebol se apresentando na análise combinatória. Então vamos lá. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Estamos chegando, moleque, estamos chegando. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isso é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times. Sendo que cada jogo
pode terminar empatado ou pode haver um vencedor. Até aí eu não disse nada demais. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates, o número de jogos em que houve ganhador é igual a quanto? Vamos lá. Olha só, pessoal, como é que funciona isso? Quando ele está dizendo para mim que no campeonato de pontos corridos, nesse campeonato especificamente, nós temos 2 jogos entre as mesmas equipes, significa o seguinte, ó. Vamos lá. Temos aqui, ó, deixa eu pegar esse pilô vermelhinho e o pilô azulzinho, tá? Então temos aqui, ó, Flamengo e Cruzeiro, tá? O jogo vai ser no Rio de Janeiro. Se fosse Cruzeiro e Flamengo, o jogo seria em Minas Gerais. Tá bom? Então, quando ele está dizendo isso, significa que a ordem entre os times, né, essa escolha que eu estou fazendo, ela é uma escolha ordenada, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Ah, Vilg, mas e se fosse tudo no mesmo lugar? Não tivesse esse negócio de jogar no Rio ou jogar em Minas? Não importa. Você ia pegar, escolher uma dupla e multiplicar por 2. Se você quisesse escolher sem a ordem, depois você ia multiplicar por 2. Por quê? Porque ele fala que cada duplinha faz 2 jogos. Então aqui, pessoal, a maneira com que tu vai pensar, né, é muito particular. Por quê? Porque as opções são números, não tão indicados como as questões anteriores. Então tu pode pensar com ordem e pode pensar sem ordem. Só que se você pensar com ordem, se você fizer um arranjo, já sai o resultado pronto. Se tu fizer uma combinação, tu depois vai ter que multiplicar por 2. Porque cada dupla vai se enfrentar 2 vezes. Beleza? Fez sentido? Bom, então vamos pensar, né, o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá, posso apagar o quadro? O pessoal queria printar. Printa lá, printou, maravilha. Então, ó, vamos apagar, né? Significa, então, que nós estamos fazendo o seguinte. Ó, escolher 2 times de forma ordenada. Tá? Já expliquei o motivo da forma ser ordenada. Então, se nós temos 20 opções de clubes, nós vamos fazer um arranjo de 20 escolhe 2. Isso aqui, pessoal, vai me dizer quantos jogos diferentes nós temos nesse campeonato, tá? Então, ó, usando a formulazinha lá, ó, tá lá embaixo, 20, aqui, ó, 20 menos 2, isso vai dar 20 fatorial sobre 18 fatorial. Como é que resolve isso? Como é que resolve, Letícia? Kênia, presente na aula. Já chega respondendo, Kênia. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Vamos abrir o fatorial até cortar com esse 18, ó. 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Parou. Ó. 20 vezes 19, 380 jogos. Se são 380 jogos, eu sei que nesses 380, uma parte vai ganhar, né? Vai haver ganhador, e outra parte não vai haver. Ou seja, só me interessa se o jogo foi empate ou não foi empate. Mas viu que não tem um jogo que o cara perdeu? Tem, mas se ele perdeu, significa que o outro ganhou, né? E eu só contabilizo esse jogo uma única vez, tá? Então aí é que tá a pegadinha do negócio. Então ele tá dizendo aqui no enunciado, ó, olha aqui, ó, vem comigo pra cá, ó.
126 empates. Então, se eu pegar esses 380, eu vou dizer o seguinte, ó, vitória mais empates é igual a 380. 126 foram empates. Então, ó, vitória mais 126 igual a 380. Não gostei desse 6, não. Agora melhorou. Então, o número de vitórias é 254. Tá em que letra isso aí, pessoal? Vamos ver aqui, ó. 254, letra C. Molinho? Letra C. Agora, vai ter aquele aluno... Cadê aquele aluno? Essa questão deu uma bugada legal. Pera aí, Emily, vamos fazer em uma linha? Ah, achou que eu ia deixar você com dúvida. Vem comigo pra cá, ó. Quando você vai fazer uma escolha ordenada, olha a visão. Tu vai usar o princípio fundamental da contagem. Vem comigo, olha só. O que está acontecendo? Tu vai escolher o primeiro time e vai escolher o segundo time. Não é assim que forma um jogo? Não é um time contra o outro? Então imagina que você é lá... Quem é que esse campeão? CBF, você é a CBF, tá? Tu fala assim, vamos montar um joguinho aqui. Bota todo mundo dentro de um pote lá, vamos sortear o primeiro jogo do campeonato. Quantos times eu posso sortear para ser o primeiro time? Fala 20. Você tem 20 times. Então o primeiro time pode ser qualquer um dos 20. Mas tu vai agora sortear o segundo time, depois de sortear o primeiro. Ele pode jogar contra ele mesmo? Pode. Pode ser Flamengo contra Flamengo? Não pode. Então o segundo time, 19. Logo, você vai ter um total de 380 jogos. Acabou, gente. Quando tem ordem e eu não fico preso a fórmulas, eu já vou rapidinho, ó, uma linha. Chegou no 380. Tirou os 126 empates, vai sobrar bonitinho quantos jogos tiveram um vencedor. Legal? Fez sentido? Ok? Então, vamos agora... Quer printar? Pode printar. Printou. 254, letra C. Tamo com sorte, hein? Ah, moleque, vamos que vamos. 20 vezes 19, Oskira. 20 para o primeiro time, 20 opções, 20 possibilidades para o primeiro time. Depois 19 possibilidades para o segundo time. O jogo não é entre dois times? Tu tem que escolher o primeiro e escolher o segundo. Tá? Pode fazer conta onde você quiser. Só não pode no cartão. Tá? No seu cartão, aonde você está usando ali para marcar as opções, onde botou o seu nome, aquela coisa toda. Agora, no caderno de prova, pode escrever onde você quiser. Beleza? Vamos então para a questão número 4. Ah, olha ele aí. Olha ele aí. Eles nem sabem, né? Não é da época deles o Harry Potter. Sabem? É? Então, nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, Tom Marvolo Riddle, gerou a frase I am Lord Voldemort. Aquele que não podemos falar o nome. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. Viu como é que é britânico o meu sotaque? I am Potter. Tem que ter bom. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre o quê? Intercaladas, tá? E sem considerar espaçamento entre as letras, tá? Então não é para formar uma frasezinha, ele quer só botar as letras ali e ordenar. Então, ó, nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Nesse momento da aula, chegamos a um caso diferente. Viu que caso é esse? Nós não vamos escolher uma parte das letras. Nós vamos usar todas as letras. Nós vamos usar todos os objetos que nós temos. Então, diferente do que está acontecendo aqui, ó, qual é a diferença desses dois? Ó? A gente vai usar uma parte do que está disponível.
No caso da permutação, que é o que está acontecendo agora, nós vamos usar todos os objetos, tá? Então, vamos apagar isso aqui? Posso apagar? Posso apagar também o resumo, não posso? Vou fazer um resumo da permutação aqui no canto. Então, olha o que vai acontecer, ó. Nós temos aí a permutação. Que nós vamos chamar de simples. Quando ela é formada apenas por objetos distintos. Tá? E agora olha que coisa louca, gente. Nós temos uma outra permutação, que é a permutação sabe qual é o nome dela? Com repetição. Sabe por que o nome dela é permutação com repetição? Porque ela vai ter objetos repetidos. Olha que coisa louca, né? O nome dela é permutação com repetição, porque ela tem objetos repetidos. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer, gente? Se eu fosse permutar uma paradinha que tem só elementos diferentes, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho caneta azul, caneta preta e caneta vermelha, tá? Eu tenho esses três caras aí, eu tenho esses três objetos aqui, ó, tá? E eu quero saber quantas sequências diferentes eu posso ter para essas três canetas ficarem enfileiradas. Ou seja, eu vou transformar a pergunta. Quantas ordens eu tenho, tá? Então a minha pergunta é, esquece essas letrinhas, estão aqui no meu bolso, você não está vendo mais as canetas. Eu vou pegar a primeira caneta, eu vou botar a primeira caneta na primeira posição. Quantas opções eu tenho para essa primeira caneta? 3. Para a segunda posição eu tenho 2. Para a terceira posição eu tenho 1. Ou seja, eu tenho um total de 3 fatorial ou 6, né? É importante tu perceber que a permutação de n objetos é n fatorial, tá? Isso aqui é uma fórmula que tu precisa saber. Agora, como é que funcionaria se eu tivesse, na verdade, tem outra caneta vermelha aí? Não? Tá bom. Então acabou meu exemplo. Imagina que eu tivesse 2 canetas iguais aqui, tá? 2 canetas iguais. Tem? Pronto, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Logo a vermelha que eu queria, né? Tenho 2 canetas vermelhas, ó. Se eu trocar de posição as 2 vermelhas, mudou a ordem da brincadeira? Não mudou. Então, o que está acontecendo? Quando o objeto é repetido, se eu troco de posição apenas os objetos idênticos, isso não gera uma nova sequência, tá? Então é importante que a gente faça a retirada dessas situações de igualdade. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. N fatorial, e esses números aqui em cima ó, são as quantidades de objetos idênticos. Então eu vou tirar as permutações em que os objetos são idênticos. Vou dar um exemplo antes da gente fazer a questão. Tá? Um exemplo clássico. Ó, se eu quero usar anagramas, anagramas é pegar uma palavra e embaralhar as letras, né? Se eu quero usar anagramas da palavra pato, são 4 letras,
né? Então, embaralhando essas letras, nós temos 4 fatorial, que dá 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que são 24 anagramas. Agora, se eu tenho a palavra pata, tem 2 letras iguais. Então, realmente, eu não posso ter os mesmos 24 anagramas. Eu tenho metade deles. Por quê? Porque aqui embaixo eu colocar o quê? Tem 2 letras A. Né? Então isso aqui vai ficar 24 dividido por 2, que dá 12. Mas viu que se eu tiver uma palavra que tem muitas e muitas e muitas letras repetidas, por exemplo, a palavra arara. Ó, não gostei desse ano. Vou botar araras. Araras. Quantas letras nós estamos vendo, pessoal? 6 letras. Ah, moleque, 6 letras. Então, ó, 6 fatorial. Mas eu vou dividir por 3 fatorial, 2 fatorial. O que é isso, pessoal? O 3 é referente às 3 letras A. O 2 é referente às 2 letras R. Tá? Então, araras, a gente vai fazer o seguinte. Ó, 3 fatorial morreu. 6 vezes 5 vezes 4 é 120. Dividido por 2, 60. Tá? Então, é isso que tu precisa saber antes da gente fazer a questão do Harry Potter. Tudo bem? O que aconteceu aí? Que o pessoal bugou ali. Bruno Henrique. Pô, obrigado, cara. Bruno Henrique renovou, hein? Queria te agradecer. Vamos que vamos. Então, olha só. Ailton, vamos voltar agora. Tô aqui. Vamos voltar agora para a questão do Harry Potter, ó. A frase é, ó, I am Potter. Tá? De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Primeira coisa é identificar o que é vogal, o que é consoante aqui. Pra gente saber quantas letras tem e quantas são de cada tipo, pra gente decidir como intercalar. Tudo bem? Vamos então fazer isso aqui agora. Posso apagar? Porque o 2 ainda está em fatorial. Aqui é porque é 2 vezes 1. Aí eu botei 2 direto. Tudo bem? Foi? Pietra? Sim ou não? Acho que foi, tá? Vamos apagar isso aqui então. Vamos escrever a frase. Qual é o número dessa questão? Número 4? É isso? Número 4. Então, ó. Nós temos aí vou botar mais para cá. É isso, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, é a gente identificar o seguinte, ó. 4 vogais. Tá? E 5 consoantes. Agora vem a primeira parte da questão. Se eu vou botar intercalado, tem como ser o início ser uma vogal? Eu consigo botar vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, até acabar? Vamos ver se dá, ó. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Mas tem 5 consoantes, não dá para eu colocar outra aqui. Então, já que tem que ficar intercalado, obrigatoriamente essa consoante que sobrou, ela tem que ser aqui no início. Tá?
Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é que começa por consoante. Show? Então vamos lá. O que eu vou fazer para esse negócio funcionar? Eu tenho que identificar então que são 9 letras. Tá? E essas 9 letras eu tenho apenas, ó, os 2 T's repetidos. Se ele não falasse pra gente disso aqui, se não tivesse essa regra de ter vogal intercalada com consoante, o negócio seria bem mais simples, ó. Se não tivesse isso aqui, a resposta seria essa. Tudo bem? Você tem 9 letras, 2 repetidas, 9 dividido por 2. Show! Agora, por que não é tão simples assim? Porque aí eu tenho uma estrutura fixa das consoantes. Quando eu escolho a ordem das consoantes, eu faço como? 5 fatorial sobre 2 fatorial, que são 5 consoantes. Depois de escolher as 5 consoantes, eu escolho a ordem das vogais. Então, ó, escolhi as consoantes e escolhi as vogais. Então, isso aqui vai dar isso aqui. Show? Fez sentido, gente? Que isso se conectou com o que eu falei nos outros exercícios? Eu fiz primeiro, tomei primeiro uma decisão de escolher as consoantes e depois posicionei as vogais. E nós vimos que o E multiplica. Por que a matemática ficou assim? Eu achei que ficou fácil. Eu curti. Olha lá, Thailson brilhou. Vamos que vamos? Bom, então, cadê o negocinho? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá tempo de fazer mais uma? Olha lá, ó. Dá tempo de fazer mais uma? Eu acho que dá, hein? Não entendi. Então, pera. Antes da gente avançar, né, e o pessoal ficar com dúvida, eu prefiro... É que essa aqui é muito importante, pessoal. Pode ser? Faz o seguinte, quem ficou com dúvida, depois vai lá no meu Instagram, @DiegoViug, manda pra mim uma mensagem, fala, Viug, assisti tua aula de combinatória hoje, não entendi isso aqui, ó. Manda um print pra mim que eu vou falar, vou te mandar um áudio te explicando o que rolou. Não tem... Quantas mil pessoas estão aí, gente? Devagar. Tá bom, mas não manda todo mundo não, tá, gente? Senão eu não vou responder em 2 meses, tem que responder antes do Enem, tá? Então vamos lá. Vou falar dessa questão 5 rapidinho, que ela é muito importante. Como que a gente vai transformar um problema que aparentemente não tem nada a ver com permutação em permutação? É aí que tá a lindeza da parada. Ó, 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Bom, André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, mas ele não quer passar pela casa do Carlos. Não está afim de ver o Carlos, né? Então eu quero saber quantos caminhos diferentes eu posso fazer usando essa malha quadriculada aqui. Então a primeira coisa que você tem que entender é, eu vou sair daqui e vou vir para o B, tá? Qual é a minha estratégia, gente? Eu vou pensar que eu só posso andar, ó, pro lado ou para cima. Eu não posso voltar. Eu não posso chegar até aqui em cima e depois andar para baixo. Não, ele não anda para baixo. Ele só anda para cá e para cima. Então ignora o ponto C aqui, pessoal. Saindo do A e chegando no B, usando essas regras, independentemente do que tu tenha pensado, você vai fazer o quê? Vai andar 1, 2, 3, 4 vezes para o lado e 1, 2, 3 vezes para cima. Show? Então, na verdade, o que a gente quer para descobrir todos os caminhos é permutar esse negócio. Olha aqui, ó. Então vamos fazer isso. Posso apagar aqui a questão 4 do Potter. Printou. Show. Vamos então para a questão 5, ó.
eu vou fazer o seguinte, ó. De A para B. Tu vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elementos. Ah, Vilg, mas eu não fiz nessa ordem. Exatamente. Eu tenho que pensar nisso aqui em todas as ordens possíveis. Por quê? Porque se eu trocar de posição esses comandos aqui, eu vou continuar chegando ao mesmo lugar B de bola, tá? Porque não é a ordem que eu vou fazer que é a única do mundo, não. Né? O que importa é que eu vou andar 4 vezes para o lado e 3 vezes para cima. Se você fizer pro lado, para cima, pro lado, para cima, pro lado, para cima, pro lado, chegou também no mesmo ponto, tá? Então essa é a primeira coisa. Como é que eu calculo o total de caminhos aqui? Ó? São 7 objetos, 4 pro lado e 3 para cima. Isso aqui é ó, 4 fatorial cortou com 4 fatorial. 3 fatorial, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então esse cara morre com esse. 7 vezes 5 vai dar 35. Então significa que nós temos 35 caminhos que levam da casa do André até a casa do Bernardo. Mas aí tem a regra. Qual é a regra? Não pode passar pelo ponto C. Então, se eu tenho aí uma... Opa! Se eu tenho aí uma restrição, eu tenho que fazer o cálculo da restrição e subtrair do total. Como é que eu garanto um caminho que passa pelo C? Eu vou desmembrar o movimento em 2 partes. De A para C e de C para B. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Do A para o C, eu tenho que fazer o quê? 2 para o lado e 2 para cima. Do C para o B, 2 para o lado e 1 para cima. Então vamos fazer esse caminho separado. Ó, de A para C e de C para B. Então vamos lá. Como é que eu vou do A para o C? Lado, lado, cima, cima. Como é que eu vou do C para o B? Lado, lado, cima. Então eu desmembrei e isso garante que eu estou passando pelo C. Porque, ó, cheguei no C, do C eu fui para o B. Como é que eu faço essa conta, pessoal? 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial, 2 fatorial. Lembra que o E multiplica? Então, isso aqui vai dar, ó, 24 dividido... Vou abrir aqui, né? 4, 3, 2 vezes 3, 2. Então aqui também vamos abrir até o 2 fatorial. Ó, cortou, cortou. Cortou, cortou. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6. 6 vezes 3, 18. Só que esse 18, pessoal, é o que você não quer. Se tu tem 35 caminhos, desses 35, 18 tu não quer, quantos te interessam? Ó, 35 menos 18, 17. 17 está em que letra? Vamos ver aqui que vai acender. Tira print já tira o print aí. Tá? Ó, 17, letra C. Tá? Letra C. Então o que eu queria mostrar pra gente ir embora? Printou, né? É importante você pegar, às vezes, o todo e tirar aquilo que você não quer. Tá bom?
Bom, tem outras questões para vocês treinarem aí. Daqui a pouco eu volto para falar de trigonometria, tá? Não vamos esquecer, já marca na agenda, pessoal. Dia 4 e dia 11, 9 horas da manhã, vamos ter aí os aulões de véspera sensacionais, tá? E você tem que vir também assistir as aulas durante a semana toda. Amanhã eu não tô aqui, mas eu vou estar de casa vendo se você tá assistindo. Show? Beijo e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.